O paradigma dele foi Fábio Antônio, por exemplo, né? Vou lhe dizer que aquele programa de carnaval foi sensacional, né? Mas teve um desdobramento, rapaz. Teve, né? Foi muito bom, muito bom. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Alô, mundo inteiro! Alô, minha gente querida, com que prazer estamos aqui iniciando o programa. Muito obrigado a você que participa da busca do Google, né? Nos dando aí um recorde absoluto na última sexta-feira. A gente fica muito feliz com a presença do monge Carlos Melo, o monge brasileiro que é responsável aqui pela Happy Science, né? Que é, na verdade, a teoria da felicidade, né? A ciência da felicidade. Ele que foi diretor da Globo Internacional durante 3 anos, mas antes de ser diretor da Globo Internacional, durante 5 anos ele foi gerente do Banco do Brasil em Tóquio. Ele fala japonês fluentemente, é uma figura extremamente capacitada e tem estado aqui conosco de 15 em 15 dias, demonstrando uma enorme sabedoria, né? Fantástico. E outra coisa que é um negócio muito interessante que eu queria dizer para vocês, que ele, a cada domingo, ele faz uma meditação na praia do Flamengo, na rua Paissandu, logo ali quando se chega na praia, absolutamente gratuita para as pessoas. É uma figura ímpar e eu agradeço ao Paulo Regis, meu amigo, que há mais de 20 anos atrás foi meu produtor na Rádio Tupi, e que hoje é dono de uma das agências de porte médio, agência de publicidade, e foi através dele que nós nos aproximamos dessa figura que sempre acrescenta, né? Tivemos aí debates muito interessantes com ele. Eu queria também dizer o seguinte, nós vamos fazer um show, eu estou de uma certa forma coproduzindo isso, né? Porque na verdade eu fui convidado a conhecer, principalmente pelo Vitório. Vitório é um senhor que é um dos diretores de uma obra social extraordinária, e eu tenho para mim o seguinte, eu sou absolutamente ecumênico, não me venha querer ser esta ou aquela religião, eu respeito todas elas, mas eu sou ecumênico, então a quem eu tiver que ajudar, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, independente de. Então eu sou convictamente espiritualista, mas eu respeito todas as religiões, desde que as religiões se respeitem entre si, né? E a Igreja Católica, a Igreja de Santo Afonso, me convidou para contratar alguns artistas. Então, no dia 6 de maio, eu estou falando com antecedência, dia 6 de maio, nós vamos fazer um show no Tijuca Tênis Clube. Eu quero agradecer ao Tijuca Tênis Clube, em particular a Sônia, a cessão do palco para com essa entidade católica, que na verdade beneficia 64 jovens que são autistas ou que têm um ou outro problema cognitivo. Então eu fui convidado aí, fui almoçar lá, até foi o Aibinder comigo, que também é amigo do Sr. Vitório, e aliás a ideia partiu dele, né? E nós fomos lá e ficamos encantados com a obra. Essa obra foi criada por um padre que já morreu, atualmente é presidida por um padre. E o que eles estavam precisando? Eles precisam de 40 mil reais por mês para manter essa assistência inteiramente de graça. Assistência de saúde, assistência de que cada autista ele tem a possibilidade de ter um rumo na vida.
E tem lá os profissionais, tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, essa coisa toda. E para minha surpresa, quando eu visitei os meninos, né, a mim me comoveu, muito parecido com uma época que eu fui recebido na LBV. Mas eram todos autistas. Logo que a gente entrou na sala, um me deu a mão assim, ó. Eu lá fui cumprimentar, ele fez questão de cumprimentar um a um. E o outro, já porque são meninos de 7 a 20 anos, o outro, dos seus talvez 17 anos, mais ou menos, grandão, muito maior do que eu, chegou para mim: eu sou o Fernando Sérgio do rádio. Quer dizer, meu Deus, desculpe até a imitação, porque ele tinha alguma dificuldade fonética para tentar mostrar a veracidade do fato. Essas crianças todas são absolutamente carentes. Eu fiquei admirado. Melhor do que fazer igreja é fazer caridade. Igreja é muito bom, é bonito, é maravilhoso, mas é a caridade. O nosso povo é um povo que tem problema de miséria, de dificuldade, e quem faz esse tipo de trabalho, com certeza conta ponto lá em cima. Então aí não cabe você falar, é crente, é católico, é evangélico, é o que for, né? O importante é você botar a mão na massa. O importante é você fazer caridade, o importante é, se possível até, você fazer solidariedade, porque é mais do que caridade, né? Solidariedade quer você ser solidário, você não virar as costas para o teu semelhante. Disse Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É basicamente isso, o cerne de toda e qualquer religião. E aí, meus amigos, eu fiquei encantado. A gente almoçou um almocinho lá, muito simples, mas muito gostoso, não é? E a gente viu os 3 andares da casa e ficamos emocionados. E aí o que acontece? Eu me engajei no fato, eu quero agradecer. Nós vamos ter lá o Osmar do Breck da Portela, com o pessoal da Portela. Nós vamos ter lá a Letícia e Vanessa. Nós vamos ter lá já comprometido comigo o Nenel, o João Mossoró, todos, inclusive eu apresentando a festa, inteiramente de graça. Inteiramente de graça. Vamos ter o Chico Donguia também, que é um dos maiores intérpretes dos Beatles no Rio de Janeiro, que fez aquele conjunto maravilhoso de muitos anos atrás, o Grafite, ao lado do Luiz Wagner, que é um grande cantor. E vamos ter uma parte, porque eu fiquei impressionado que lá tem uma professora de teatro, e essa professora também trabalha gratuitamente, e você fica impressionado com até o figurino. Até ela brincou: olha, nós temos um figurino aqui, não é o figurino da Globo, mas é um figurino. Então, fantástico, as roupinhas com barbas, com essa coisa toda. E esses meninos também vão fazer uma apresentação. A Marion Duarte, não podia esquecer, a Marion também vai. E agora eu já estou começando a ter dificuldade, porque a quantidade, eu quero ver se cada um canta uma música ou duas, né? E esse show, toda a renda do show vai ser em benefício do Centro de Acolhimento Nossa Senhora do Belo Amor, aqui da Igreja de Santo Afonso. Eu até me emociono para dizer isso, porque eu sei que eu estou certo, eu sei que eu estou fazendo para uma obra que é absolutamente meritória. E eu estou falando com antecedência, vou falar até o fim, vou pedir para os meus amigos, os comunicadores de um modo geral do Rio de Janeiro falar, o Francisco Barbosa, o Adelson Alves, o Clóvis Monteiro, o Garcia Duarte, aquela turma toda, porque somos amigos, não é porque não estamos em rádio que não somos amigos. Recentemente tivemos aqui o Francisco Barbosa, uma entrevista memorável que o Paulo Francisco Ferreira, lá de Goiânia, que é um dos maiores comunicadores esportivos do rádio, me telefonou: Fernando, essa entrevista foi memorável. Então a gente vai fazer isso sempre. A gente vai, na medida do possível. Eu acho tão estranho, porque quando eu vejo uma entrevista dessas, eu falo: boto ou não boto? Não sei. De repente, se eu não botar, eu vou falar. Mas antes de falar, eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque senão vai dizer: o Fernando está inventando, tá? Então eu vou mostrar uma coisa aqui que me foi enviada pelo Cola. Só um minutinho. Vamos ver. Espera aí, deixa eu botar som. Esse celular, às vezes, para poder... Eu sou crente. Sabe o que é a Marquês Sapucaí? Ó, peraí, vou botar de novo. Vamos nós. É o Crivella falando. Vamos lá.
ver aqui o que houve aqui, gente. Sim, tá bom. Vamos nós. Isso foi com a lei da O NAC. município numa crise sem precedentes. Quando o padre chegou na escola e disse, olha, atenção meninos, nós vamos fazer primeira comunhão e tal, eu disse, eu não, porque eu sou crente. Sabe o que é a Marquês Sapucaí? É o canavial, é o cafezal, fica pra Casa Grande, fica pra Liesa, fica pra Globo. As pessoas que desfilam ali gastam dinheiro, não recebem nada em troca. Bom, com todo respeito ao prefeito Crivella, quem é que disse para você ter satisfação, você tem que ganhar alguma coisa? Isso é filosofia que sinceramente a minha não convence, não é? Se você tudo que você for fazer, você tem que ganhar dinheiro, quer dizer, e por quê? O dinheiro você vai levar para o céu? Quer dizer, falar isso foi muito infeliz. Quem vai na Marquês de Sapucaí, canavial, sei lá o quê, não ganha nada com isso. Meu Deus, é um espetáculo lindo, você só fala quem nunca foi lá, quem preconceitua lá. E acha que há preconceito com relação a crente, e há o vice-versa também, mas não há não. Que bobagem é essa? Eu sou crente, o católico não é? Quem é descrente é quem é ateu, excelência. Ateu é descrente, e é um direito dele. Eu particularmente lamento, mas é um direito dele. Eu tive a oportunidade de cobrir 6 carnavais da minha vida com narração. O primeiro da Marquês de Sapucaí eu estava lá. Eu não sou necessariamente um folião, apenas sou um bom observador. Aprendi alguma coisa, evidentemente, estou longe daqueles que sabem muito. Então foram 3 anos, falei até 10 outro dia com ele, foram 3 anos na Manchete, e outros 3, não, e outros 5, perdão, foram 8, outros 5 na Tupi. E você vê um espetáculo, quer dizer, quando você vê o povo que é capaz de fazer aquilo, você sabe que esse povo unido pode fazer muito mais. E a gente fica lamentando por que um povo desse não é capaz de fazer isso com relação ao resto do país. É um espetáculo extraordinário. E eu volto a dizer, não sou folião, não fiz nada de carnaval esse ano. Mas eu conheço pessoas brilhantes, eu sei a quantidade de empregos, porque eu visitei por várias vezes a cidade do samba, que se dá o ano inteiro por conta do carnaval. Eu sei que esse ano nós tivemos 2 milhões de turistas no Rio de Janeiro, com bilhões entrando por conta do carnaval. E eu lamento profundamente que esse senhor não entenda o espírito do carioca. Ele tem todo o direito de não gostar. Tem todo o direito de achar até que é um canavial, e eu tenho todo o direito de lamentar. Este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, são espadas que você pode receber na sua casa, basta você escrever, ou sei lá, ou pedir pela internet é melhor, né? É espadascatana.com.br. E também eu queria lembrar que você queria dizer do livro Vida e Sucesso, que outro dia, me perdoe ter estendido aqui um pouco mais, mas vou também dar o tempo relativo aos nossos debatedores que aqui estão. Eu me lembro do livro Vida e Sucesso, que você encontra hoje nas lojas americanas, você encontra hoje no Ponto Frio, você encontra também no Mercado Livre e em várias lojas do Brasil. É um livro de minha autoria, que sintetizou aí algumas das opiniões dadas gratuitamente, porque a gente fazia rádio para ganhar dinheiro do salário que a gente ganhava, mas a gente dava opinião por amor e por respeito ao cidadão humano. É coisa que muita gente não entende. Então, esse livro, outro dia eu encontrei com uma senhora na rua, Elizabeth Moraes, dona Elizabeth, ela me parou, uma senhora muito bonita, muito bem vestida. Eu disse: "Senhor Fernando, por que o senhor parou com a palavra amiga?" Porque a palavra amiga, ela vinha posterior, ela vinha antes, era um ouvinte pedindo opinião, ela vinha antes da oração. Eu falei: bom, então eu vou fazer o seguinte com a senhora. Eu posso no futuro até responder o que os ouvintes quiserem saber, não sou dono da verdade, apenas é uma vontade de eventualmente fazer bem àquela pessoa que me confia um problema, mas eu vou ler ao vivo o livro Vida e Sucesso, para aqueles que não podem comprar.
Nós tivemos aqui um prefácio lindo do Gerson Simões, que já se foi, Gerson Simões Monteiro, que era o vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, né? Eu tive a honra, quem iria prefaciar esse livro foi meu querido Paulo Monteiro de Barros, o Arthur da Távola, que a gente conviveu tantos anos, mas infelizmente quando ele estava só pelo meio e eu dei uma parada, ele acabou falecendo. Mas o Gerson Monteiro também já se foi, mas falou palavras muito legais. E a gente começa, o primeiro, um ouvinte que me escreveu, dizendo: Fernando, tenho 16 anos e me impressiona que um cara de 67 anos, que é o que eu tinha na época, hoje eu vou fazer 74 em maio, como você, trabalhe todos os dias da meia-noite às 3 da manhã ao vivo, apresentando um programa líder de audiência e sem se cansar. Era líder mesmo, viu? Não é essa história de ser 4 lugares dizer que é líder, não. Era líder. E olha que você faz há 52 anos, hoje são 57 anos. E segundo diz, ainda tem energia para fazer suas caminhadas pelas ruas da Tijuca. Você não tem medo de voltar para casa de madrugada, numa cidade violenta como o Rio de Janeiro? Como é isso? O que fazer para ter esse sucesso todo? E aí, antes de responder, eu citei uma passagem bíblica de Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos de sorte, que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a resposta dizia a seguinte: primeiramente confiar em Deus e saber que nada acontece por acaso. Depois amar o rádio. Mas orar também é muito bom. Eu tenho uma pequena oração que guardo comigo desde tenra idade. E todas as noites rezo antes de sair, quando fiz teologia católica. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Lá vou eu, madrugada fora. Quantos anos? 20 anos. Ter a certeza de que você está fazendo um trabalho honesto, útil e companheiro das pessoas é fundamental para que você possa se sentir bem. Sucesso, meu querido amiguinho, não é ter bens em excesso, dinheiro demais, prêmios em profusão, ou mesmo ter uma aparência jovem, não. Claro que tudo isso pode ser bom, desde que você saiba administrar a sua vida com responsabilidade e amor ao próximo. Mas o sucesso você começa a obter quando sabe das suas limitações, quando ama a vida, quando descobre a sua vocação e não se cansa de aprender. O fundamental, querido, é amar as pessoas, amar a sua profissão e, por óbvio, amar a vida. O resto, Deus faz. Vamos então no momento da oração e vamos direto já para os nossos queridos amigos que aqui estão presentes hoje, Dr. Baltazar Salgado, brilhante advogado, José Augusto Araújo Neto, desembargador, o Fábio Antônio, jornalista de alta qualidade, e também o nosso querido amigo Vamos todos rezar Cícero a prece de Munhoz. Cáritas e Fiz besteira. depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, obrigado ao Gerson Gomes. Começando aqui, vamos cumprimentar um já botando o tema, vamos aumentar um pouquinho o programa hoje, se vocês permitirem, pedindo desculpas pela extensão. O nosso querido Fábio Antônio, jornalista. Querido Fábio Antônio, bom dia. Bom dia, Fernando. E que você emende com o primeiro tema do dia de hoje, que foi dado aqui ao vivo pelo Gerson Gomes. Sim. Ele diz o seguinte: dinheiro é bom, a avareza é que é péssimo. Eu nem acho que o dinheiro seja tão bom. Eu acho que o trabalho e o que você arrecada com o trabalho que seja o suficiente para você viver bem. A gente tem amigos milionários que são profundamente infelizes. E nós temos amigos que não são tão ricos, que são felizes demais. Então, eu acho que o dinheiro é um meio para você chegar onde você deseja. E só deve chegar lá com o trabalho. Através de realizações. Isso, com as suas realizações. Doutor Baltazar Salgado, nosso querido amigo, grande advogado, sua opinião a respeito. Olha, Jesus nunca foi contra a riqueza. A verdade é essa. Mas a riqueza ganha com honestidade, com trabalho e, acima de tudo, bem empregada. Agora, aquele que resvala, a riqueza, ela não é, por religião nenhuma, bem acolhida. Eu acho que se você consegue sedimentar através do trabalho, através do seu sacrifício, e vem amealhar uma fortuna, vamos dizer assim, é algo abençoado por do trabalho. A verdade é essa. Aí falam, nos ricos não. Se você conseguiu estruturar uma vida honestamente, é algo abençoado. Agora, se foi uma coisa desonesta, esse dinheiro maldito, você pode guardar muito, mas a geração vai cair na sua linhagem, a sua descendência vai ser prejudicada por causa da sua falha em razão dessa avareza pela desonestidade. Muito bem, desembargador José Araújo, oh meu Deus, José Augusto Araújo Neto. Bom dia, doutor Zé Augusto, sua opinião. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, companheiros aqui de sala de encontro, né, dessa sala de visitas. E bom dia àqueles que nos dão o privilégio dessa audiência, né? Olha, eu acho que o dinheiro no regime capitalista, ele é necessário. Vamos dizer que não há necessidade de dinheiro, que você não precisa ter dinheiro, porque ele é necessário, porque você conquista certas coisas, você pode dar à sua família, né, um conforto, você pode pensar em dar aos seus filhos o melhor ensino, você na hora da doença, você procura um grande hospital, né? Não é como aquele miserável, aquele trabalhador que ganha uma miséria que
fica numa fila de um hospital para morrer numa maca ou para morrer na entrada, às vezes nem é atendido, enquanto outros vão lá para São Paulo, né, no Albert Einstein, né, se tratar. Então, a meu ver, o dinheiro é necessário. Não vamos demonizar o dinheiro, né? Eu acho que ele é necessário. Mas não vamos ter também como meta a conquista do dinheiro. Eu, na minha vida, nunca tive como meta a conquista do dinheiro. Eu quis ter um trabalho que me proporcionasse Honrado. fazer alguma coisa pela população, né? Pelos meus compatriotas. Um trabalho honrado, um trabalho decente. Porque o dinheiro é necessário, mas não pode ser buscado com uma ambição, né? Com uma ambição mesmo de querer conquistar, como nós vimos o nosso ex-governador aí, Cabral, né? Que absurdo. Sérgio Cabral. Que foi Que em busca loucura. de dinheiro, que foi... É patológico, né? Sem o menor escrúpulo, né? Conseguindo participação das obras públicas em todos os contratos que o Estado fazia, ele tinha... 5%, né? 3%. Começou com 3, chegou a 5. Chegou a 5%, isso. Não é buscar o dinheiro através da corrupção, através da desonestidade, né? Nós vemos aí o ex-presidente da República, né? Que foi preso, condenado, e lutando aí na justiça, quer dizer, caminhando para um final de vida. Esse é o final E há que ele séculos, lutou, né? para chegar a ser presidente, para chegar a estar nessa situação. Aquele Nós que foi temos presidente da Câmara Federal. Câmara Federal, né? Pinguim. Pinguim. Está, O apelido era Pinguim, Cunha. Até já esqueci o nome do homem. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Que está esquecido, né? Até preso. esquece o nome, preso. Trancafiado, Há quanto tempo graças já? a Deus. Quer dizer, então não pode ser buscado dessa forma. E a gente vê que não é só no Brasil, não. Essa semana morreu lá o ex-presidente do Egito, né? Que também terminou, assim como Lula, condenado por corrupção, né? Melancolicamente, 92 anos, morreu agora em prisão domiciliar, tal como no Brasil. A gente vê que as coisas não mudam muito, né? O ser humano é aqui e é lá fora da mesmo modo que a gente convive com essas pessoas aqui. Então não vamos demonizar o dinheiro. Hoje uma pessoa pode se tornar milionária nesse Brasil, né? 200 milhões estão em jogo hoje na loteria, né? Mega Sena. Se a pessoa, às vezes, com um jogo só se transforma de um dia para outro em milionário. Quer dizer, ele vai ter que saber dar destino a esse dinheiro, e senão o dinheiro acaba com a vida dele. A gente vemos que um ganhador foi morto, né? Por causa disso. Uma mulher muito mais nova, que só via dinheiro. Também. Então, eu acho que foi nesse sentido que a gente tem que colocar as coisas. E ontem, inclusive, aquele bicheiro que morreu por dinheiro também. Por dinheiro. Mas é a família, né? A família. O Maninho foi fuzilado, eu me lembro do Maninho, todo orgulhoso, um homem bonito, modelo e tal. Não adiantou nada, Eu, como promotor de justiça, eu fiz a parte do processo toda do Maninho, porque um outro promotor, que até já faleceu, ele pediu o arquivamento do inquérito, o juiz não aceitou, mandou para a Procuradoria da Justiça, e naquela época se nomeava um promotor para fazer o processo quando havia uma situação dessa, né? Então eu fui nomeado para fazer o processo todo, aquele processo que o filho daquele artista, grande artista aí, que foi a bala era endereçada a ele, né? Sim, filho do Tarcísio Tarcísio, né? Então eu fiz todo esse processo e vi como era a vida dessas pessoas aí, né? Dizem que também até tem briga na família aí, que essas mortes podem ser produzidas até por isso. É verdade. Maninho excesso de dinheiro, né? Morreu assassinado, o filho morreu assassinado, né? Agora o tio, né? Acho que esse homem é tio que morreu. Morreu assassinado. Dele, né? A filha houve foi uma tentativa de homicídio. O marido dela morreu assassinado e agora o irmão do Maninho assassinado também. E o dinheiro, como fica nessa história? E esse dinheiro que é buscado através do jogo ilegal?
O que vão fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro se mata por esse dinheiro e no final... E não distribui, não redistribui, né? Fica sempre entre os mesmos. É que estavam todos ontem no sambódromo como se nada tivesse acontecido. É verdade. Mas nada acontece há muito tempo. Isso aí é a conivência de autoridades, que eu não acredito que uma contravenção ficasse contravenção a vida inteira se houvesse efetivamente a determinação de resolver o problema. O mais legal, que nós temos essa opinião, né, Munhoz, é legalizar o jogo, porque o jogo existe no país descambado, só não existe cassino. Não pode cassino por causa dos pseudos que são puritanos, que não pode. Agora, pode ter a Mega Sena, pode ter a apostinha do Silvio Santos, pode ter a Loterge, aí pode. E eles dão desculpa a expressão, um pentelésimo do que eles ganham por semana. E ainda assim jogam todos os salários dos senhores deputados, senadores, vereadores e o que quer mais. Porque para o povo não volta. Doutor Munhoz. Fernando, eu vejo que o dinheiro, como já foi falado, é uma necessidade do ser humano, natural, né? Mas ele é muito ruim quando ele é mal ganho ou mal empregado. Esse é o grande problema. O jogo é um exemplo aí. E esse jogo ilegal. Por que não se legaliza o jogo e não se torna uma fonte de arrecadação de imposto, uma fonte de emprego? Quantos milhares de empregos seriam gerados? Como é nos Estados Unidos, como é aqui no Paraguai. Em qualquer país de razoável elevação. O brasileiro vai para o Paraguai para jogar, vai para esses transatlânticos para jogar. Vai entrar no transatlântico, nas águas internacionais, então, começa a jogar. Esse dinheiro gasto que gerou uma série de empregos fora da gente. Nós não ganhamos nada com isso. Então, e fica essa disfarçatez, desde na época, se não me engano, de Getúlio Vargas, que foi proibido o jogo, né? Dutra. Foi Dutra. Que a mulher dele não queria, acabou. Com a desculpa de que o jogo torna várias famílias infelizes. Mentira, vai em Mônaco para ver. Vai tornar muitas famílias infelizes porque são empregados, que geram imposto, gera turismo. Vai em Punta del Este para ver. E por que não se faz isso? Aí a gente vai voltar a uma situação que sempre se fala. Hoje o presidente é perseguido, o outro ninguém perseguiu. Mas vamos lá, que se fala uma opção de coisa. Por que essa Câmara que persegue políticos, ministros, não faz isso? Vamos conversar sério aqui? Câmara, Senado, todo mundo aqui a favor de criar mais empregos, vamos legalizar o jogo, vamos tornar o país... Não, vamos dar oportunidade para o particular, porque é só os governos que podem manter o jogo. Aí quando vem um general, que para eles ser militar é um defeito, quando vem um general e fala a verdade, que eles fazem chantagem, e eles fazem chantagem, vira essa celeuma toda. Chantagem de autoproteção. Exatamente. Né? Essa cambada que ou é candidato ou quer ser candidato, eu lamento muito, porque de repente uma pessoa honesta pode ter sido ou vai ser candidato e vai ser tido como tal. Esse é o problema. Porque se você analisar, perdoe, mas se você analisar que essas pessoas ganham tanto quanto ganham, correto? Numa situação de ilha de fantasia para Brasília. Porque não é nada que o que é o nosso país aqui, não é verdade? E não há a distribuição de renda. Quer dizer, você imaginar que, como bem disse o nosso querido desembargador, o José Augusto, que os hospitais, que é a sua profissão, meu caro doutor Munhoz, os particulares estão ótimos, obrigado. E os públicos em situação absurdamente sucateados. E tem 2 bilhões de reais para eleger político. Que eram 4. 2 bilhões que foram reduzidos para 4, mas eu não dava 50 milhões. Cada um que puxe do seu bolso. Isso. E essa questão da chantagem. Aí eu quero ver. Essa questão da chantagem que o general Augusto Heleno falou, exatamente por isso, que os deputados querem. Não são 2 bilhões, não, 32 bilhões para as emendas deles, para as obras que aí é inevitável a gente dizer o seguinte, o povo que se dane. A rachadinha, a participação. Exatamente. Volto a alertar, não é a minha opinião, sim, claro, sim. Mas eu não estou falando que eu estou torcendo para isso. Toda opinião tem que ser ouvida. E há muito tempo a gente fala isso aqui. Não estão deixando o país ser governado corretamente.
Ou seja, estão criando situações que podem terminar mal. Apavorado, que podem terminar mal. Essa manifestação que não tem nada, não é o Bolsonaro que está chamando isso, jamais. Isso aí está rolando desde o início do ano. Essa manifestação no dia 15 de março, que tomou muito mais força pela internet, depois que o general falou isso aí. Exato. Então, isso começa a criar uma situação difícil. Estou vendo uma opção de gente nas redes sociais. Volta do AI-5, pelo amor de Deus, gente. Vamos tentar resolver pelos caminhos democráticos. Vai ter entendimento, mas né? chega uma hora que a coisa vai tem que haver entendimento, né? Tem que haver. Eu cometi um erro aqui na abertura do programa, não falei da Viradouro, né? Então quero parabenizar em particular Niterói e em particular meu filho Marcelo Pirui, que está adorando o fato da Viradouro, né, ter sido campeã merecidamente. E eu queria fazer um pequeno comentário e depois voltar para assuntos mais pertinentes. Não que a escola de samba não seja uma cultura nacional, e né? Você não precisa ser necessariamente sambista para entender como tal. A criatividade de quem faz fica assim, meu Deus do céu, quem faz aqueles carros alegóricos, adereços, né? Adereços. É por isso que muito religioso está morrendo de inveja e queria isso na procissão. Você está entendendo? E essa coisa é cultural, é popular. Ali não tem sexo, ali não tem política. Classe social. E é o único lugar que as escolas visitam umas às outras. Minha amiga Alcione vai lá cantar na Portela, né? Esqueci o nome da senhora, que é lá da Portela, vai cantar, digamos, na Imperatriz Leopoldinense, que agora subiu também o Monarca. Então estão, sabe como é? Porque a gente fica cheio de superstição, de gente que se faz de bonitinho e que na verdade não tem nada de bonitinho, né? São os fariseus de hoje. Essa é que é, sabe, para quem estuda a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, né, ela vai perceber isso, que havia já naquela época os fariseus, que aos 12 anos de idade, Jesus foi lá e deu lição para os caras que estavam lá em cima, entendeu? E não entenderam até hoje, achando que vai construir prédio de pedra e vai resolver o problema. Não vai não, não vai não. Verdade. Tanto é que não resolve, que a vida está do jeito que está. Eu queria propor uma tese que todos podem subvertê-la se quiserem. Eu fico impressionado, falei, meu Deus do céu, eu não sou melhor do que ninguém. Mas, Fábio, o que tem na cabeça desses caras que cometem essas atrocidades, independentemente de ser bicheiro ou não? A gente está vivendo uma época que os caras matam assim. O cara desce, esse bicheiro vinha numa van, podia ser uma pessoa, devia ter pessoa honrada ali perto, né? Tinham 7 pessoas. Desce 2 caras de touca ninja, metralham. Onde é que fica a humanidade? Eu não falo nem a religiosidade. Onde é que fica a humanidade nesses casos? Olha, eu sou jornalista há 32 anos e convivi na maioria da minha profissão com um lado ruim do jornalismo, que é esse lado do dia a dia, do lado da morte, do assassinato, da roubalheira. O que acontece, Fernando Sérgio? Muito provavelmente esse BID também fez algo parecido com a família de alguém, né? Ou com a própria família, ou com pessoas próximas. Esses caras não têm nenhum tipo de ética, não têm nenhum tipo de zelo, não tem nenhum tipo de religiosidade, por nada nem por ninguém. Mas isso não é pertinente só ao ateu, né? Não é isso. Ele pode até ter a crença dele lá, mas na hora de matar, mata mesmo. Isso, muitas vezes até vai rezar depois. Meu Deusinho, me desculpa que eu não queria ter dado 40 tiros, acho que com 20 resolvia, tá? Não sei o quê. Então, o que acontece? Isso começa, não sei se você lembra, lá com Paulinho Andrade. Paulinho Andrade morreu na Avenida das Américas às 9h30 da manhã. Desse mesmo jeito, né? Bastou o Castor de Andrade morrer para a coisa começar a desandar. Logo em seguida, teve o atentado ao primo dele, o Rogério Andrade, que colocaram uma bomba embaixo do carro do cara. E o cara cheio de segurança. Quem morreu? O filho do cara. Paulinho Andrade fez 6 cirurgias plásticas, perdeu parte do nariz e está aí, continua. Então, o que acontece? Quando em algum momento essa família
né, que eu chamo os bicheiros, eles são uma família. Quando essa família tem algum desacordo, resolve na bala. Não resolve na conversa, resolve na bala. E eu vou dizer para você, o caso Marielle não vai chegar a lugar nenhum. Não. O caso Paulinho Andrade não vai chegar a lugar nenhum. O Bide não vai chegar a lugar nenhum. Maninho não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque tem coisas muito maiores por trás disso. Por trás disso. Ontem ninguém fez 1 minuto de silêncio lá na apuração. É verdade. Ele era um bicheiro, pô. Ele Era um cara provavelmente envolvido. Era uma figura. Era uma Uma figura. importante no Do contexto. samba, né? Nada aconteceu. Então, é lamentável que hoje a nossa vida valha R$1, R$2. se tanto, Se né? você está saindo aqui com um anel diferente, um celular diferente, e encontra um cracudo com uma garrafa na mão, ele vai te matar para tomar R$1 seu. Então, a gente tem que ter muito cuidado e orar. Eu acho que é a única coisa É que a a gente única pode que fazer. pode. Você sabe, Baltazar, uma coisa que me impressiona, porque eu tive algumas vezes fora do país, em vários países, não são os mais evoluídos, não, que é natural que houvesse mais segurança. Por exemplo, Portugal tem infinitamente mais segurança que o Brasil, né? A França só é prejudicada pelos imigrantes, e aí tem os problemas E de vai piorar. terrorismo e tal, e provavelmente vai piorar. Mas tem países extraordinários, como o Canadá, tem países como... que quando não esses malucos saem disparando alguma coisa nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito seguro, né? Agora você vê o que está acontecendo no Ceará, Baltazar, né? No Ceará, o outro perdeu a estribeira, meteu lá a escavadeira na frente, os outros estão fazendo greve, e só num dia, se não me falha a memória, ontem, se você lembrar, Fábio, me corrija, 176 em 4 dias. 176 assassinatos Isso, em 4 dias. O que pensa essa gente que mata meu caro doutor Baltazar? Olha, a humanidade, ela tem, o ser humano ele tem o lado bom e o lado ruim. E para que o governo e por que os governos dão incentivos a religiões? Para que esse lado moral seja vasculhado e elevado. Em vez do governo punir, a religião vem e procura levar as pessoas pelo caminho do bem. Se essas entidades filantrópicas, isso, têm esses incentivos, o fisco é esse. É para a mão do Estado não pesar a espada. E a criança preparada, a família, o lado moral, mas assim mesmo tem aqueles que descambam. Hoje no nosso programa aqui, eu estava aqui ouvindo e observando, muitos assuntos foram dissecados de maneira brilhante. E eu aprendo muito aqui com essa pleiade aqui que nos cercam. Eu saio daqui sempre bem aquinhoado, vamos dizer assim, do lado conceitual, do lado moral. E nós estamos, o nosso reentrê depois do carnaval. Eu não participo do carnaval, mas observo. Claro. Eu quero aqui parabenizar a escola Viradouro. E por outro lado também, houve uma variação nesse sentido. Você vê, misturar o religioso com o profano não é bom. Você vê que a Mangueira corra quase uma Pelo rabeira. menos vai voltar nas tiras das campeões, mas no sexto lugar. Sexto lugar. É. Mas, por exemplo, Dorival Caymmi, a Bahia é muito bonita, Salvador é muito bonito. Você vê, qual foi a alusão ali da escola? As lavadeiras da praia de Itapuã, que foi cantada muito bem por Dorival Caymmi. Isso. Areia, areia, a praia de Itapuã, areia. E a lagoa de Abaeté, que eu conheci, Abaeté é uma lagoa escura, a rodeada Dorival Caymmi. Quer dizer que foi essa saudação foi bem merecida, esse primeiro lugar. São assuntos nossos, nacionais, essa exaltação à Bahia. Bahia é muito bonita. E vale você ver que o corpo de jurados foi bem seleto e soube selecionar. Aliás, temos na Fraternidade da Comunicação a Tereza Cristina, que foi jurada de alegoria e adereços. Parabéns a Tereza Cristina. Sexta-feira vem, sem ser amanhã, ela estará lá na Fraternidade. Vamos parabenizá-la pessoalmente. Que bacana, que ótimo. Agora, falou-se muito sobre o jogo. Eu sou visceralmente qualquer tipo de jogo, a verdade é essa. Sei. Eu não compro rifa, ação entre amigos, eu não jogo nada. Não condeno quem, mas é da minha índole. Sim. Não gosto de jogo, nada que dependa de sorte ou de azar. Mas nós temos que ver a realidade.
Os Estados Unidos, lá, o livro didático nas escolas, as escolas eram ao lado das igrejas. E o livro didático era a Bíblia. As crianças cresciam com uma formação bíblica. Mas lá existe o jogo. O que os Estados Unidos fez? No meio dos exércitos, criou Las Vegas. Não só lá. Depois, não só lá. Mas em Tem princípio- vários estados que mas em você tem princípio- em locais. Por que fizeram? Mas em Porque princípio- dá dinheiro, doutor. Mas em Sem princípio dinheiro. foi em Las Vegas. É, Ficou só sim. ali, concentrado. Por que no Brasil não faz no interior Pois do é, Amazonas? exatamente. É o que eu tô... Quem Não, quiser não, vai lá. não, sabe como é que é? É aquela história, um país paupérrimo do ponto de vista de reservas, porque a reserva que nós temos já está toda consumida pelo débito internacional que a gente tem. Isso dificulta tremendamente o presidente, até o presidente Bolsonaro. Nós temos Dificulta, reserva mais de 300 bilhões de dólares. porque o negócio é o seguinte, quer dizer, aí tem esse discurso moralista, de um modo geral, dessas pessoas que são todas de que não gostam e tal, que não vai nisso nenhuma aspas, por favor, não é? Mas a verdade é outra, completamente diferente. Eu fico imaginando o doutor Munhoz é médico. Eu fico imaginando a situação do médico em escolher quem vai viver e quem vai morrer. Isso é muito pior do que ter jogo. Sem dúvida. Eu fui na cidade, pensei que não faltava mais nenhum país da América do Sul para ir, ou quase nenhum. Então eu falei, vou para o Peru. Fui com a minha mulher para o Peru. Quando eu cheguei em Miraflores, eu falei, meu Deus do céu, eu imagino um peruano de Miraflores, que é ali em Lima, chegando no Rio de Janeiro e vendo as calçadas todas quebradas, vendo os fios pendurados, roubos de fios. Todos os fios da Tijuca estão pendurados, acertando a nossa careca, se necessário for. Aí você chega você foi lá, né? Em Miraflores? É mentira minha? Não, espetacular. Você vê, olha, primeiro mundo, você vê as calçadas, não tem isso aqui, esse dedinho de buraco, e é um bairro do tamanho de Copacabana. Por que isso? Você tem banners escrito Ciudad Segura, quer dizer, cidade segura. Você não sofre nada, possibilidade de nada, policiamento em tudo quanto é lado. E o que é? É porque as grandes cadeias do jogo estão lá. Então aquilo corre dinheiro, vem dinheiro para o poder público, porque no Brasil há uma jogatina muito maior do que tem em Miraflores, muito maior do que tem os cassinos clandestinos daqui. A polícia sabe onde estão, inclusive é conivente. A maioria da polícia vai lá e pega a grana. Mas, E Fernando, não volta para a população. É claro que a gente está falando que eu realmente sou a favor, isso gera impostos vão teoricamente Teriam que ser ser também empregados. ter político bom. Por que eu estou falando teoricamente? Porque se Você for lembra da desonesto, CPMF? Todo mundo lembra aqui? não serviu Para nada. que era a CPMF? Para custear a saúde pública. Não foi isso? Foi. O que tiraram da Engraçado, CPMF para a saúde pública? Nada. Engrossaram. Agora a gente sabe, naquela época ainda era escondido, hoje a gente sabe, engrossou o quê? O roubo, a safadeza lá dentro, e pegar dinheiro, e destruir estatais. Foi isso, foi mais uma fonte de levar o dinheiro público para fazer o que eles queriam. Então isso é muito perigoso também, a gente pensar que é assim, e que ele tem que renovar tudo, senão fica difícil. Tem que renovar. Porque o grande problema, vê se você concorda comigo, o nosso como cidadão, enquanto cidadão, eu não fui candidato a nada, eu não tenho intenção de ser candidato a nada. Eu acho que você também não. Graças a Deus! Não. Sabe? O grande problema é o discurso. Sim. Porque o discurso, os caras falam o que você quer ouvir. Verdade. Nós todos somos enganados diuturnamente. O tempo todo. Nossa, isso. que maravilha. É verdade. Né? São pessoas doutas, pessoas que têm o português correto, que estudaram muito bem, obrigado. Mas quando lá chegam, olha, meu bolso primeiro. Isso aí. Estou errado? Não, certíssimo. É assim que esse país vive, pelo menos há 400 uns 30 anos. e tantos Nossa. anos aí. Não é? A gente sempre fala isso aqui. Tem gente que às vezes manda até. Os recados dizer que nós somos anti-PT. Não somos anti-nada. Anti a todos. Nenhum de nós é filiado a partido aqui. Não. A gente tenta falar a realidade. É que, infelizmente, a realidade, 90% das vezes,
vai contra os países de esquerda, os partidos de esquerda que fizeram infelizmente com o país, lapidaram o país, né? Infelizmente. Infelizmente. Doutor Zé Augusto. Isso é uma coisa seríssima, né? Terrível. O país, eu acho que tem que ser repensado, tem que ser modificado em matéria de administração. Em relação aos três poderes, eu acho que a gente não pode condenar só um, não. Há falhas no poder executivo, no legislativo e no próprio judiciário também. O Brasil é um país terrível, como lembrava aqui o Fábio, a quantidade de homicídios que ocorrem aí, que não são apurados, né? A gente está preocupadíssimo, o mundo preocupadíssimo com esse coronavírus, né, que está aí, que pode matar uma epidemia, não sei o quê. Ele em 2 meses lá na China, né, que apareceu lá, ele matou muito menos do que se mata a pessoas em homicídio aqui no Brasil. É verdade. É interessante até a gente falar isso mesmo. Lá dá 2% de falecimento, 2% de morte. de óbitos, né? E não teve óbitos ainda de criança. A maioria são pessoas adultos idosas, idosos, velhos até, e que já têm deficiências de organismo que acabam morrendo. E, na verdade, é uma gripe, né? É uma gripe. Aqui Sintomatologia toda de gripe. No Ceará, né? Você lembrou aí, 176, ou seja, isso em 4 dias. Isso dá uma média de 44 homicídios por dia. Mata mais do que o coronavírus. O Brasil mata mais do que o coronavírus. E a gente está preocupado com isso. Exatamente. Quando a morte está aqui sendo praticada, homicídios cometidos. E a gente está preocupado com outras coisas, né? Os políticos estão preocupados com o direito penal em outros ramos, não estão preocupados em combater essa criminalidade que atinge a população, homicídios, latrocínios, e a gente está preocupado com outras coisas. Acho que a gente tem que voltar a nossa atenção para esses problemas que nós temos aqui e que não são resolvidos. Não, o Brasil se morre muito mais que muita guerra. Deixa eu só fazer uma observação. Quem está falando, quem acabou de falar, é um desembargador aposentado, que não são muitos que têm a coragem de falar o que o doutor José acabou de falar. É verdade. Que precisa também passar um pente fino no judiciário. O doutor José tem essa vertente. Com certeza. De falar o que ele pensa, porque lá viveu. Quantos anos, doutor Zé? Eu me formei com 23 anos. Olha isso. E entrei para o Ministério Público com 26, né? E fui até os 70 anos de idade, né? O que é um absurdo, né? Tá que é um absurdo. 44 anos. 44 que era anos. Aposentadoria compulsória. Que pena que nós perdemos um homem da qualidade dele, novo ainda, jovem ainda, de espírito e de corpo. E por pouco tempo que já passaria para 65. Pois é. Quer dizer, alguém está dizendo aqui, o Paulo Belo está nos acompanhando, o Fábio Bito, bom discurso, até papagaio faz. Político é igual papagaio, só muda as penas. Falam e nada fazem. É verdade. Tem que haver coerência. Tem que haver coerência. Tem que ter vontade tem que ter fazer, vontade, determinação. E você tem que servir o povo, gente. Eu sou de uma época garoto, você vai falar logo após isso, eu sou de uma época garoto que vereador não ganhava. Pois é, isso que vereador ia por amor à população. Quer dizer, hoje vereador não só ganha, como tem 20 salários e pega a meinha. Isso. Né? Olha, eu vou te empregar. Meinha, gente, não é aquela coisa que a gente fazia quando era criança, não, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Você fazia, eu não. Não, eu ficava só olhando. Assim. Não, entendeu? Aquela rachadinha. Isso, a rachadinha. Essa rachadinha é perigosa também. Rachadinha na nossa era outra coisa. Olha, em 80, eu apresentei um programa chamado Rio Urgente na TV Rio. Era eu, Helena Pittman, Zé Carlos Cataldi, um abraço, Zé Carlos em Pindamonhangaba, a Sandra Castro e a Letícia Dornelles, né? E a gente apresentava o programa e tal, e foi onde explodiu a tal da rachadinha. E eu, ingênuo, né, lá pelos anos 80, bem mais novo do que hoje, falei, que aconteceu o que depois? Hein? Absolutamente nada. Os caras continuam rachando. Eu conheço uma funcionária de um determinado gabinete que chegou para mim, não fala meu nome, não posso falar, e eu não sou maluco também de dizer, porque qual é a proteção que eu tenho? Não sou autoridade nenhuma, a não ser a autoridade que me dá a cidadania brasileira. Não tenho imunidade parlamentar. Só olha, eu ganho R$ 7.500.
Todo dia, quando sai o pagamento, o cara vai lá na minha casa e pega 5 mil. Isso. Vai fazer o que? A mulher precisa, tem filho? Hoje, uma campanha para vereador no Rio de Janeiro custa R$1,5 milhão de reais. É a campanha Vai ganhar mais 20 mil, né? Se é a ganhar campanha isso. mais difícil de fazer. É. Por quê? Porque você fica só no município. É. Então, com 90 mil votos, você não consegue entrar muitas vezes. A não ser que você tenha um grande puxador de voto, com 30 você entra. Quando que esse cara vai recuperar esse R$1,5 milhão de votos? É. Nem 2 mandatos. Quem foi que botou o dinheiro? Quem Entendeu? foi? Então E tem aí- que ter rachadinha, aí, tem que ter meinha, tem que ter tudo isso. Aí o político, em sua maioria, ou para ser benevolente na sua minoria expressiva, né, acaba sendo, doutor Baltazar, empregado do empresário que financiou. Isso, exatamente. Essa é a realidade. Agora, o discurso é lindo. O discurso antes é maravilhoso. Ah, é? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Justiça social, então, Isso. todos eles apregoam. Você me conhece, você me conhece meu trabalho. E aí, doutor Baltazar, qual é a saída? Eu estou morrendo de vergonha dos nossos irmãos portugueses, dos nossos irmãos espanhóis, do pessoal lá dos Estados Unidos, que é brasileiro, que nos vê. Graças a Deus que muito americano não sabe falar português. Mas é vergonhoso. Olha, Fernando Sérgio, eu gostaria de enfocar esses dois temas. O judiciário. O nosso judiciário aqui, isso eu falo como advogado militante, exclusivamente advogado por mais de 50 anos. O nosso judiciário aqui é preparado e é uma minoria que resvala. Mas isso você tem, é na igreja, é no sindicato, é no parlamento, é na família, tem sempre essas ovelhas malhadas. Mas o nosso judiciário aqui é competente e é correto. O que ocorre é o seguinte, são as leis feitas por um parlamento, a maioria das vezes, corrupto e interesseiro. A verdade é essa, porque amanhã eles serão alvos dessas leis que eles referendaram. Muito bem, o que ocorre? Você vê, é uma excrescência essa lei de execuções penais. Você é condenado a 15, cumpre 2. Por 3, na verdade, é essa. Esse lado político. Eu estou envolvido em política desde os 15 anos de idade. Eu fui ligado ao UDN, Arena, fui candidato algumas vezes. Mas a verdade é essa. Eu banquei com meu dinheiro as campanhas que eu fiz. A verdade é essa. Tentaram, me procuravam. Olha, eu tenho 400 votos, mas eu preciso de tanto. Eu digo, você se candidato. Eles saem pulsando e descobrem vocês. Não me elegi, mas sempre tive ocasião, como faço agora, através da rádio, através da tribuna, de espraiar, de propalar as minhas ideias. Eu acho que o mais importante, não tive poder, mas hoje eu tenho como falar e um laço de experiência, um cabedal, que é muito importante. amealhei através dos anos. Que tem políticos honestos, mas tem aqueles que não pensam na próxima legislação, sim na próxima eleição. E dinheiro que vem daqui, dali, o fito é esse, verba para campanha, rachadinha, isso aqui é o nosso parlamento, o nosso mal está ali, está em Brasília, não é no judiciário, não é na polícia, tem os esgalhos, a verdade é essa, mas eles sejam assim mesmo, mas nós temos que olhar quem nós vamos botar no parlamento. É no municipal, é no estadual ou no federal. Que a pessoa venha com o vidro de ficar uma legislatura só, mas manifeste o seu pensamento, aquilo que você acredita. Se não for reeleito, muito bem, mas cumpriu o seu munus. A verdade é essa, nós temos que olhar as pessoas. Eu convivi nesse ramo político, enfim, lidei com muita gente digna e gente que não presta. A verdade é essa. Como no judiciário, como na igreja, tem pessoas que são excluídas da igreja, no outro dia fundam uma igreja. Teve um que eu processei na igreja como ladrão, e tempo depois eu encontrei um pastor, aí eu sou da igreja, quem é? Fulano de tal, que é o titular, abriu uma igreja, um ladrão sem vergonha. Que a facilidade de abrir igreja, é isso que nós temos que acertar. Agora, temos que fazer isso através das leis. E quem faz as leis? As leis são feitas pelo parlamento. Esse é que nós temos que selecionar. Pois é, concordando com o nosso querido doutor Baltazar, meu caro doutor Zé Augusto, eu não sei, não posso dizer muito a respeito do judiciário,
mas eu imagino que haja um percentual muito bom de pessoas honestas que estão lá trabalhando, espero ser realmente a maioria, mas deve ter também um pequeno percentual. E as leis, como ele falou, têm a sua realidade, mas o que eu vejo, por exemplo, como que se freia essa proliferação de religiões que são mais seitas, como ele próprio falou, do que propriamente religião? Tem que pagar imposto. Então, num país que nós que somos pequenos empresários, pequenos empreendedores, a gente paga os olhos da cara para não ter nada em retorno, a igreja vai, qualquer um abre e não paga imposto, doutor. Uma coisa eu acho que é a fé. Você pode acreditar, você acredita em Deus, você tem a fé, você tem aquela convicção, você não precisa ter a prova, né? Que fala que a fé não existe prova, você tem aquela sua convicção íntima. Independentemente de igreja, não precisa ter igreja. Não precisa ter, não. Fé. Não precisa ter, não. Isso é que aplauda-se quem tenha, quem segue aqueles ditames de A, B ou C, que respeitem. Apenas, me perdoe, só para dar o meu testemunho nesse negócio, por exemplo, no tocante à Mangueira, eu não acho nenhum absurdo que aconteceu. Agora, a Mangueira perdeu não porque fez heresia ou não, que isso é uma grande bobagem, porque ela lutou pela equidade, como é que se diz mesmo? A aceitação da religiosidade do outro. O quem quiser pode crer no que quiser. Né? Então é isso. Agora, o que eu acho é o seguinte, o povo está cansado de desgraça. Diuturnamente você vê nos noticiários da Globo e de outras emissoras, toma desgraça, toma desgraça. Então a Mangueira cometeu o grande erro de pegar um símbolo muito emblemático e colocar desgraça demais. E, infelizmente, acabou dando o que dá. Desculpa, só para não deixar de falar isso. Agora, outra coisa é a igreja. A igreja hoje se tornou praticamente um comércio. Né? Comércio. A igreja está tomando conta de televisões. Absurdo. E pagando mal a profissionais. Nós temos como é que chama? O mínimo do jornalista já é baixo. Já é baixo. Os caras os caras pagam 600, 800 reais para pessoas não habilitadas fazer, porque vão falar de igreja. Daí eles até pensam assim, né? Nisso não se ganha nada, por que você vai participar? Né? Mas eles ganham, eles ganham. Senão não fariam templos enormes, suntuosos. Então eu acho que cobrar imposto é uma realidade, é uma coisa para a realidade de hoje, né? Porque ela se transformou em comércio, né? É um comércio. Infelizmente se tornou isso, né? E não vamos também demonizar os ateus, né? Porque não. Eu não tenho fé, não tenho religião. Eu sou uma pessoa que em busca de explicações, eu acho que isso é um grande mistério que o homem procura encontrar na religião. Então o ateu até tem princípios morais e éticos às vezes muito maior do que determinados religiosos. Não tenha dúvida. Falou-se aqui dessas pessoas aí que ontem não deram nem um minuto de silêncio, né? Muitos até que vão matar pedem a proteção de Deus para o que vão fazer, né? Que Deus ajude, que dê tudo certo, quer dizer, chega a esse ponto, né? E eu vou matar aquele sujeito porque ele é FDP. A alegação é essa, o senhor matou por quê? Uma vez eu vi uma entrevista de um repórter político, de um repórter policial, perdão, o senhor matou por quê? Não, porque eu matei porque ele era um FDP, era contra a minha igreja, toquei fogo nele. E acha que fez um bem para a humanidade. Porque os outros só estão tomando dinheiro. A gente está caminhando já perto do encerramento. Podemos ter mais 10 minutos? Mas eu queria fazer também uma referência ao que o Baltazar falou muito bem, a respeito do judiciário. Eu participei aí do Ministério Público durante muitos anos, 34 anos e 11 meses exatamente, depois 8 meses como magistrado, e conheço aquilo ali de dentro, né? De dentro. Bem mesmo, né? E aquilo que o Baltazar disse, desses 3 poderes é o que menos está envolvido em corrupção. Tem ainda um ou outro lá que tem alguma coisa que tem que ser investigado. Alguns casos isolados, que a grande maioria, quase que a totalidade ali, são pessoas sérias. E são pessoas que entram, felizmente, por concurso. Que hoje até falam tanto mal aí de funcionário público, funcionário é a desgraça desse país. Funcionário público é uma pessoa que entra para o serviço público por concurso, quer dizer, demonstrando capacidade. Ele às vezes é mal utilizado. Mal utilizado, às vezes, né? Então, o juiz entra também por concurso, o membro do Ministério Público entra por concurso.
Felizmente acontece isso no Brasil, porque se fosse como nos Estados Unidos, entrar por eleição, imagina as pessoas que estariam. Eita! Se ele não tivesse a segurança de não poder ser mandado embora, como funcionário da empresa particular pode ser mandado, isso seria outro desastre também. Nós temos que ter cuidado com isso, que é o que se fala aí, que se pretende é tirar o poder dessas famílias para poder desmoralizar. É verdade. Não, e Fernando, outra coisa, a gente está falando em religião e política. Você já notou que são duas vertentes aí que mais proliferaram? E caminho de, igrejas e caminho de mãos dadas que em muitos recebe casos. dinheiro, é fundo, não sei o quê. Nós não estamos falando das sérias igrejas, né? As igrejas existem elas entre os evangélicos, entre os espíritas, entre os católicos, entre os budistas, claro, né? E de um modo geral, né? Adventistas e tal. Nós não estamos falando dessas. Estamos falando dessas coisas neófitas por aí, porque o nego chega ali, olha aquele tempo, meu Deus está aqui. Né? É pobre, paupérrimo de maré em si, como dizia a minha avó, mas chega lá, mas aqui não. Não, e fazem o falso discurso de que é uma entidade filantrópica que está ajudando a ABC. Não, mentira. Pode até ajudar, vai lá, você não ajuda ninguém. Céu. É igual o partido político também. Não vou citar o nome, até para não dar publicidade para eles. Agora, recentemente, o escândalo, você viu? Tem helicóptero, tem jatinho, e não é dos maiores partidos, não. Um partido médio para pequeno. Você imagina o que esses grandes aí, os 5 maiores têm lá dentro, circulando de dinheiro público, dinheiro seu, meu, nosso aqui. Então, é isso que às vezes desanima um pouco. O que se faz com o dinheiro nosso? Se é possível ter países como Portugal, como Canadá, como Suécia, como Dinamarca, né? Onde na Suécia o cidadão, o prefeito anda de metrô. Sim. Anda entre os políticos, entre o povo comum. Quer dizer, por que não é possível? Você sabe qual é o salário dele? Você sabe como é que é calculado o salário? Não é essa fábula que não existe. Não existe salário fixo. Tem um amigo meu que é da Suécia. Sei. Aí o doutor Munhoz foi eleito deputado federal. Aí eu quero ver quem é. Aí o doutor Munhoz, eles vão fazer um levantamento pelo imposto de renda, durante os 10 últimos anos, qual foi a média de ganhos do doutor Munhoz. Porque ele também não vai lá representar o povo de graça. Isso é difícil mesmo. Foi 20 mil reais. Vai ser o que ele vai ganhar no mandato dele. E acabou. É isso aí, se ele está satisfeito com aquilo, se não está, nem entra. Verdade. É assim, aqui não, aqui é fundo disso, fundo daquilo, auxílio disso, auxílio daquilo, e trabalham como? Quantos meses do ano, se você contar nos dias? Nem 6 meses. Chega na terça-feira à tarde e sai na quinta-feira de manhã. Eles só vão voltar agora segunda-feira, então há quase um mês parado. Pois é. E só para alegrar, quero lembrar que o Flamengo ontem levantou a 3ª taça. Olha, você acaba de responder ao Marco Silva lá dos Estados Unidos, então, que reitera que veio dia 20, reitera o convite para o doutor Baltazar Salgado e para o pessoal da mesa que está adorando o programa, e disse assim, vou cobrar ao vivo 1h08 sem falar sobre o Flamengo. Fase. Mas é que a gente encerra sempre com o melhor. Entendeu? Então o melhor foi a terceira. Parabéns, né? Samira foi ao jogo, sabia? Samira foi ao jogo com a Sandra de camisa rubro-negra. Ela sempre vai. Eu fico aqui vendo o filme, porque eu sou vascaíno, se chegar lá no meio, sei lá o que vai acontecer comigo. Vamos lá. Principalmente para a torcida do Flamengo, para o Brasil, né? Na verdade, parabéns, claro. De um time internacional. Verdade. O Flamengo representou o Brasil. Queiram os adversários ou não. Ontem todo mundo era Flamengo. E uma outra coisa que eu gostaria, no encerramento do programa, de falar, e aí vou voltar ao que foi falado aqui do coronavírus. Sim. Elogiar a forma que o Ministério da Saúde está dando andamento a tudo que foi feito. Contrariando a torcida contra, né? Que não é oposição, é perseguição. Primeiro falaram que o Brasil não queria pegar
estava negando ajuda aos brasileiros que estavam. Não era Quando bem tinha assim. que ser feita uma lei para ter a chamada... Fazer a lei É. e montar uma infraestrutura Não adianta na hora você de pegar chegar, pra fazer a contaminar os outros. quarentena, É. e né, foi o que foi Verdade. feito brilhantemente. Muito bem feito. Ontem eu vi uma entrevista com o nosso ministro Mandetta. Eu fiquei até... O Mandetta eu não tinha assim, visto ele falar muito. Falou Muito bem, esclareceu muito bem. Não há motivo para pânico. Ah, mas já tem um caso no Brasil confirmado, ok. O cara veio da Itália. Tem 5 aqui no Rio de Janeiro agora, suspeitos. 2 na cidade do Rio, 2 em Niterói e 1 acho que em Nova Iguaçu. Suspeitos. Como já foi falado aqui, é uma doença que parece muito uma gripe. Tosse, seca, febre, e garganta, coriza, às coriza vezes, e dor de tal. garganta, é muito parecido. E lembrar que mais de 80% das pessoas que adquiriram esse coronavírus não têm sintomas e se curam espontaneamente. Isso é para tranquilizar o pessoal de plantão aí que quer botar na rede social, fake news, essas bobagens todas. Segunda coisa, o índice de mortalidade dela é considerado baixo, 2%. Para você ter ideia, o SARS foi o último ou penúltimo, tinha uma taxa de mortalidade acima de 20%, ou seja, 10 vezes maior do que o coronavírus, né? Então esse é o segundo ponto que eu acho que tem que ser bem colocado. E terceiro, que foi uma crítica ontem, para variar, a turma da Globo News e tal, querendo criticar o governo, porque esse confirmado, que é um empresário brasileiro que teve no norte da Itália, mas por que ele não está hospitalizado? Porque não tem indicação. Porque a maioria não é grave. Primeiro, né? ele tem sintomas lá, mas são limitados. Não tem nenhuma gravidade. Está sendo orientado e tratado por médicos do serviço público. E levar um indivíduo desse para dentro do hospital é você levar uma possibilidade desse vírus se estender a outros pontos do hospital. Então a conduta é perfeita. Isola-se na casa dele, pega todas as pessoas que potencialmente tiveram contato e vamos observar. É isso e é só. Nada mais que isso. Só pegar um Perfeito. finalzinho do Dr. Munhoz, para que as pessoas não esqueçam, quem tem até 59 anos de idade tem que se vacinar contra o sarampo. Isso. Não esqueça, eu vou vacinar hoje. Isso. 52. Muito bem. Me lembro que me vacinei lá, minha mãe deve ter me vacinado. mas até os você vai. 59 anos tem que Muito bem. reforçar. Aproveita e dá o seu recado final. Conforme Conforme promessa. Já falaram tanto aqui da rachadinha aqui no meu celular que eu vou ficar até tonto. Conforme promessa, tivemos 10 minutos a mais de programa, agora já estou um pouco preocupado com essa bateria, mas vamos nós, da câmera. Fernando Sérgio, é sempre um prazer. Prazer é todo estar nosso. Aqui. Baltazar, meu amigo fraterno. Nosso doutor amigo José, fraterno. meu mais novo amigo. E então. meu parceirão, doutor Cícero. Estamos. Aliás, sim, parabéns a você, eu até dei parabéns para ele, eu vi a dica de saúde do Fábio Antônio, com o doutor Munhoz, né? Maravilha, do carnaval, muito bom, doutor muito bom. Munhoz é espetacular, eu sou suspeito. Nosso querido doutor Baltazar Salgado, né? Que é o atual presidente da Fraternidade da Comunicação. Meu caro Baltazar, suas despedidas. Era só, eu aqui já mencionei, quando houve a busca desses brasileiros lá na China, eu me manifestei contra. Por quê? Os Estados Unidos, você pode estar aqui no Brasil americano, mas você paga imposto lá. Você trabalha aqui, agora os brasileiros que estavam lá, se estavam a serviço do governo, ou se deixaram o Brasil e pagavam seus impostos lá, por que nós temos que mandar buscá-los? Só porque são brasileiros, mas eles não contribuem para aqui. Eu me opus contra isso, mandar um avião só porque são brasileiros, mas eles não estão pagando, eles não optaram por morar lá, começar uma nova vida lá. Eu me manifestei até aqui no seu programa, eu sou contra mandar um avião buscar, e se eles foram espontaneamente,
logo eles são brasileiros por nascimento, mas eles escolheram uma nova nacionalidade. Agora, Não necessariamente. Há casos de dupla cidadania, como é o caso da cidadania portuguesa, o cara mas mantém a eles foram cidadania brasileira. através do governo, foram trabalhar. E todos os principais países buscaram as pessoas lá. Independentemente de pagar imposto, a coisa de pagar imposto lá, não paga não, senhor. Não, senhor, quem mora fora dos Estados Unidos e tem trabalho fora dos Estados Unidos, não. Paga. Aí busca no Google. Mas vamos saber. Eu conheci americanos que aqui, se fosse a serviço do Estado, sim. Se você for funcionário da embaixada, sim. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma figura que me pede para preservar o nome dela, que tem duas empresas, então eu vou preservar. Numa empresa aqui no Brasil, outra em Portugal. Essa pessoa tem dupla cidadania. Em Portugal, o imposto é muito menor do que o daqui e não passa pelo Brasil. Então, quem paga imposto, como você disse, no caso dos Estados Unidos, quem é funcionário do governo norte-americano. Então, se você for... pessoa física. Busca no Google. Busca no Google que você vai ver que está errado. Só a título de tirar uma dúvida, existe uma situação que é parecida com o que o doutor Baltazar está colocando. Tá bom demais esse debate hoje, né? O pessoal, por exemplo, que vai para Portugal, você está citando Portugal. Portugal. Eu tenho conhecimento razoável. Você sabe que há mais de 1 ano e meio eu venho estudando. Que a gente tem pensado nisso, né, doutor? E não está descartado ainda. Não está descartado ainda. Então, o que acontece, tem dois tipos de saída do país. Verdade. A saída definitiva, em que inclusive no imposto de renda, você faz um imposto de renda e bota saída definitiva, ou seja, você está abdicando de tudo do país, inclusive do imposto. Então você continua sendo brasileiro de nascimento, mas você deixa de ter vínculo com aquele país. E a segunda opção, que é a que a maioria faz, é a saída do país, mas a manutenção da parte de imposto de renda, a parte contábil continua aqui, que seria inclusive a que eu escolheria. Nesse caso, a maioria desses que vieram escolheram isso porque são estudantes. Pode ser. Meus filhos tiveram 2 anos não na Austrália definitiva do país. Agora, isso você colocou outro tema na berlinda. Só a favor ou contra? É a favor o governo ter buscado ou a favor da opinião do Baltazar? Humanitariamente, mesmo que ele não pagasse imposto, a gente é a favor, né? Agora eu entendo perfeitamente a colocação do dele procede. Porque na verdade uma ida de 2 aviões para lá gera despesas e tal. Então isso tudo a gente tem que considerar também. Certo, doutor Zé Augusto. Essa questão que ele está colocando aí, eu acho que ele tem certa razão, né? Mas do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da nacionalidade, eu acho que se justifica ter ido buscar. Mas certas pessoas que estavam lá tinham ido para ficar lá e acabaram não se adaptando e se aproveitaram do funcionário que a gente está dando. Isso aconteceu. Ele tem lá a sua razão. Mas o que eu queria desejar é que 2020, né, muito bom para o Brasil, que diz que o Brasil começa depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Principalmente para o Congresso, né? Vamos ver o que eles vão fazer de bom. Eu lamento lhe informar 2 coisas. Provavelmente o ano começa na segunda-feira. E a outra informação é o seguinte: a Câmara de Vereadores ficou, como é que chama esse tempo? Recesso. Durante 2 meses e fez a primeira sessão outro dia. Durou 40 minutos. E pronto. Eles estavam muito cansados. Eles estavam muito cansados. Nossa, exauridos. No final de 40 minutos não se entenderam. Negócio horroroso. Doutor Munhoz, a respeito do hospital? Isso, e dizer que... Alemão do Amparo. Até falando aí no Covid-19, né, que foi apelidado Covid-19, inclusive os hospitais, mais um elogio ao Ministério da Saúde. Nós lá somos um hospital privado, temos todas as orientações dadas, mandadas, como agir, as pessoas que tiverem sintomas. Então, os hospitais de uma forma geral, não é só o SUS não, todos os hospitais de rede, particulares, estão devidamente orientados. Então nós lá no hospital também estamos preparados, tomara que não precise, mas estamos preparados para enfrentar inclusive um possível caso ou casos de
Covid-19 e o coronavírus. Muito bem. Doutor Zé Augusto, muito obrigado. Eu que agradeço e desejando, né, como já disse, um Bom 2021. Bom ano O ano vai começar agora. Não depois logo do carnaval, não. Né? Não começa na quinta. Nós estamos começando aqui, mas na segunda. Na segunda. Doutor Baltazar, sempre brilhante, sempre muito elegante também. Lindo, né? Lindo, Baltazar. bonito e gostosão. Eu procuro estar à altura de meus co-debatedores. Ah. Esse programa que eu estou participando e, acima de tudo, respeito ao público que nos assiste. É verdade. Isso é verdade. Parabéns, parabéns. Meu caro Fábio Antônio, Só- que coisa boa você ter vindo hoje, que ele é sazonal, né? É sazonal. O dia que ele acorda cedo, ele vem. Não, não é o dia que eu consigo dormir cedo. Porque as pessoas me alugam até meia-noite, 1h da manhã e aí vai. É, o que o senhor estava fazendo até 1h da manhã? Não Pode. posso falar, não posso falar. Hoje eu estou proibido. Quero só fazer um comentário O sobre... senhor está com uma cara mais feliz hoje. Tô? Tá. Parece que Dinheiro houve no bolso alguma é coisa fácil. bem ontem. Com dinheiro é mole. Ah, não então pode, é isso, fácil. né? Tá certo. Falar do hospital do doutor O Cícero senhor está Munhoz. vendendo hora agora, não? É, por horário agora. Tá bem, Fernando Sérgio, deixa você comigo. Falar do hospital do doutor Cícero Munhoz, eu vou lá no hospital há muito tempo, antes dele até. E o hospital realmente está muito, muito diferente. Eu fui lá, maravilhoso, Você foi lá. limpinho, E agora fantástico. tem, depois ele vai explicar no próximo programa, vários atendimentos populares. Ah, que bom. Não é só convênio médico. Quem Sei. tem convênio médico tem também. Mas tem lá clínicas, Que bom, que bom. Cirurgia, tem algumas cirurgias lá que você não encontra nenhum Tem valor bulbo no mercado. Você tem uma Vacilo, ideia, né? eu vou fazer uma cirurgia de vesícula agora. E Sei. estou fazendo uma cotação no mercado. Você não vai porque conseguir nada igual. eu mudei de plano, então eu estou em carência. Sei. Lá é metade do valor do hospital mais barato. Que beleza, que Então, maravilha. provavelmente agora no meio Parabéns. do ano Que ótimo. tirarei a minha vesícula, Muito que para bem. mim não está servindo O de senhor nada. está com um sapato muito interessante. Gostou dele? Olha a sua situação. Olha a elegância, Olha aqui, dá ó. uma olhada. É claro que cada um tem um sapato que pode. É. Dá uma olhada no Baltazar Salgado. Já que mostrou de um Olha mais só, todo do mundo. Baltazar, o sapato. Olha, do doutor- esse aqui é uma beleza. Doutor Zé Augusto, Beleza. olha o sapato. Ah, mas esse também. Esse também aí. já tem algum tempo. Aquele ali não fala Coroa português. alemão. Não fala são português. pequenos detalhes. Não fala. Esse é o único. Você já viu, por exemplo, algum programa da Globo mostrar o sapato? Não. Isso a Globo não mostra. Você já viu aqui a porta abre e fecha? O cara pergunta por que a porta abre e fecha? Porque tem o Todinho, que é o nosso eu acho que ele nem está dormindo aí, né? Não, ele está aqui Ele dentro. tá ali guardado. dentro. Então ele vai lá tomar água, volta e tal, que a gente tem um outro lado